Bom dia, gente. Eu vi agora há pouco uma notícia que uma funerária em Belo Horizonte, uma notícia do Correio Brasiliense, que uma funerária em Belo Horizonte tinha 73 óbitos por insuficiência respiratória aguda em 72 horas, né? Então, é o seguinte, gente, o sistema de saúde ele não está preparado para receber o coronavírus. Então, as pessoas não estão acreditando ainda que é o coronavírus. Muitos desses óbitos provavelmente foram por coronavírus e não foram devidamente identificados, né? Ninguém morre tanta gente assim subitamente, muitos sem doenças prévias. Existe uma coisa interessante: alguns pacientes estão entrando em insuficiência respiratória depois que estão ingerindo bebida alcoólica, então ficar atento, né? Na fase inicial, não altera exame de sangue, não altera raio-x. Às vezes você vê na tomografia um padrão de vidro fosco, tá? Nas fases iniciais. Esse paciente vai evoluir progressivamente, a piora dele deve se dar do quarto para o quinto dia. Os exames de laboratório não alteram, PCR não altera em geral, se alterar é muito pouco, 12 até 20 no máximo. Ele nos dias seguintes vai evoluir de um exame normal para uma leucopenia, uma trombocitopenia, lembrando um pouco a dengue. As enzimas hepáticas vão subir, TGO, TGP, FA, GGT, LDH. Então, assim, e o sistema, as pessoas não sabem reconhecer, muitos profissionais não sabem reconhecer e vai haver subnotificação. Então, a insuficiência respiratória aguda, pensem em coronavírus. É muito grave, se proteja, tá? Se sentir falta de ar súbita, corra para o hospital, porque evolui muito rápido. Os pacientes ficam muitos dias internados, a evolução é muito ruim, o prognóstico é ruim, ocupa bastante tempo leito de hospital. Se tiver sinais de gravidade, mande para uma UTI precocemente. O paciente está conversando de boa com você e ele satura mal, né? Às vezes ele fala, não, eu estou um pouco cansado. Não dá a muitas alterações. Então tem que ficar todo mundo atento, porque quanto mais cedo for tratado, melhor a evolução. O sistema não está preparado para reconhecer. Muitos não vão conseguir entubar o paciente. Por quê? Porque ele luta muito, porque ainda tem muita reserva, porque ele entrou subitamente em insuficiência respiratória. E alguns vão dizer que é um choque anafilático. Não é. É porque ele está lutando e às vezes o paciente está com 60, 50 de saturação, conversando com você em pé e você não acredita. Você pega um oxímetro, pega outro, porque parece que não é real. Lembra muito a crise do H1N1 que a gente teve no passado, que eu atendi bastante paciente naquela época. E assim, se não souber reconhecer imediatamente, o paciente vai morrer, tá? Então se preparem. Sinais de alerta, corra imediatamente para o hospital. Mandem precocemente para a UTI o paciente, se começar a evoluir para um pulmão de SARA. Por quê? Porque esses pacientes afundam muito rapidamente, né? Terapia monodroga não serve, eu não vou falar aqui de terapia aqui por questões éticas, mas fiquem alertas, o sistema não está preparado, o ego de muitos profissionais não permite reconhecer que é coronavírus, cada um quer achar que sabe mais e vão inventar alguns diagnósticos aí que não tem nada a ver, né? É melhor pecar pelo excesso e notificar uma suspeita de coronavírus e tratar como, porque quando evoluir para a gravidade vai ser muito difícil reverter o quadro, principalmente idoso, né? Então assim, pensem em corona, não descuidem. O exame de eleição é a tomografia de tórax, se você quiser realmente reconhecer o quadro. No raio-x não dá nada, tá? E evolui muito drasticamente, mesmo você seguindo todos os tratamentos. O paciente evolui com piora, em geral, até o sétimo, oitavo dia de todas as enzimas. No entorno do sétimo dia começa a diminuir se a evolução for boa, se o prognóstico for bom. Tá? Aí começa a diminuir enzimas, começa a subir os leucócitos, tá? Mas ainda o pulmão demora a se recuperar, tá? Principalmente em pacientes diabéticos e pacientes que estiveram ingerindo bastante bebida alcoólica ou etilistas. Esses pacientes têm um risco grande. Cardiopatas também,
Eu acredito que alguns estão fazendo uma miocardite ou uma endocardite associada a algo muito estranho, que ainda tem que ser estudado, pesquisado, mas é necessário que, ao ver um quadro de insuficiência respiratória aguda, acreditem, pode ser coronavírus. E outra, os exames, dependendo do teste, ele só dá positivo a partir do 5º dia. Então o paciente pode morrer no 2º, 3º dia e o teste dá negativo e ser coronavírus. Só alguns kits dão positivo a partir do 2º dia, 3º dia. E prefiram os kits de teste rápido que tenham IgG e IgM que sejam a partir do 2º dia, tá? Mas mesmo assim ainda pode dar negativo mesmo sendo coronavírus. Então assim, é muito preocupante porque estão mandando para necrotério ou para funerárias pacientes que vão contaminar o pessoal do serviço funerário, né, sem ser diagnosticado corretamente. Exame negativo não quer dizer, antes do 5º dia, não quer dizer que o paciente não tenha coronavírus, tá? Então é muito importante que esse corpo, se for de coronavírus, ele seja adequadamente preparado e depois cremado de preferência, tá certo? Então, gente, olho com isso e muita atenção. O sistema não sabe reconhecer, as pessoas não estão preparadas, os profissionais não estão acreditando na gravidade, mas é muito grave mesmo. Alerta, né? Tá? E a gente precisa de gente boa para entubar, porque muitos vão dizer que é edema de glote, né? Vocês vão ouvir essa história, e não é. É porque é difícil entubar o paciente. É igual o H1N1, quando entrava um paciente jovem em insuficiência respiratória aguda. Ele tem muita reserva e você não consegue entubar, você vai ter que provavelmente curarizar. Mas lembre, se você for curarizar esse paciente, tem que ter cuidado, porque se ele tiver insuficiência renal, ele pode evoluir em parada cardíaca se tiver potássio elevado, tá? Muita atenção, preste atenção. E enzimas alteradas, os exames só começam a alterar depois do 3º, 4º dia, tá bom? Um abraço aí.